ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor venha tratar em cada coração. A Tua palavra que nunca volta vazia, mas sempre faz o que lhe dá prazer. Que mais uma vez essa palavra fale ao coração da Tua igreja, criando estruturas para a nossa edificação e também para o nosso exercício ministerial. Oramos em nome de Jesus, agradecidos e para a sua glória. Amém. Sente-se, por favor. O tema da nossa mensagem hoje é reconciliação, o portal da restituição. Reconciliação, o portal da restituição. A reconciliação é uma das verdades mais importantes do cristianismo, das verdades bíblicas mais importantes. Nós não podemos pensar em cristianismo, não podemos pensar no reino de Deus, no desenvolvimento da nossa vida espiritual, sem pensar em reconciliação. A obra que Jesus realiza na cruz é o meio pela qual Deus escolheu para nos reconciliar, para reconciliar o homem consigo mesmo, para reconciliar Deus com o homem. Perceba, queridos, que quando o apóstolo Paulo registra essas palavras na sua segunda carta aos Coríntios, ele nos mostra a reconciliação como portal da restituição, porque foi por meio de Cristo que nós resgatamos o nosso relacionamento com Deus, o resgate de tudo que havíamos perdido. Vi alguém com muita infelicidade colocando um post essa semana dizendo assim: crente diz para Deus que tudo é do Senhor, eu entrego minha vida, entrego tudo ao Senhor, e uma semana depois está cantando restitui, eu quero de volta, que é meu. Muito provavelmente alguém que não entenda as nuances da vida e do mundo cristão, porque quando nós entregamos toda a nossa vida para Deus, nós estamos na verdade alcançando um caminho de restituições. Quando nós somos capazes, e o impressionante é isso, que somente quando nós somos capazes de entregar tudo para Deus, é que o caminho de restituição se abre para nós. Então é bem verdade que nós entregamos tudo e ficamos na dispensação de que o Senhor, a seu tempo, traga tudo de volta para nós. Exatamente porque sem a nossa entrega a Deus, sem a nossa dedicação da nossa história, da nossa vida ao Senhor, nós não podemos viver a verdadeira restituição. Por isso que a reconciliação é o portal da restituição para as nossas vidas. Então nós anteriormente estávamos separados de Deus exatamente por conta dos nossos pecados. Mas agora em Cristo, além de sermos reconciliados, nós recebemos o ministério da reconciliação. Isaías 59, verso 2 diz que os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. No entanto, o verso 1 diz que Deus não está de braços encolhidos, que Deus não está de ouvidos tampados. Deus continua de ouvidos atentos, Deus continua de braço estendido. Essa é a imagem que Isaías no Antigo Testamento revela sobre Deus. Então Deus não é um Deus mau, Deus não é um Deus vingador, Ele não está querendo a sua derrota, a sua ruína. Ele está sempre de braços abertos para nos receber. E é por isso que a mensagem da reconciliação é a maior mensagem que nós podemos pregar. A mensagem da reconciliação é a mensagem da cruz, é a mensagem que a igreja de Jesus precisa anunciar. Então perceba, queridos, que a obra de Jesus na cruz é o caminho de reconciliação de Deus com o homem, do homem consigo mesmo e do homem com o homem. Portanto, a obra ela é vertical, a obra é interna e a obra é horizontal. Amém? Diga comigo: vertical, horizontal, interna. É isso que Jesus realizou nas nossas vidas. É isso que a obra de Deus realiza em nós. Essa é a grande mensagem da cruz. Lá no Éden, o homem ele se separa de Deus.
Quando Deus diz para não comer daquela árvore posta no jardim, Ele diz: se você comer, você vai morrer. Mas nós observamos que o homem come e ele não morre, exatamente porque o contexto bíblico, o contexto que a palavra está tratando, é o contexto de separação. A morte para o homem, a morte para a humanidade, não é na verdade o seu desgaste e extinção física, carnal. A verdadeira morte humana é desconexão com Deus, é distanciamento de Deus. E isso, queridos, isso é que é o grande problema da humanidade. É assim que nós estamos. E quando nós estamos distantes de Deus, nós estamos mortos. Efésios 2, o apóstolo Paulo ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A condição humana é essa sem Deus. A condição humana é essa distanciada de Deus. Não existe vida, não existe prazer, não existe alegria. Por isso que nós precisamos anunciar a mensagem de reconciliação. Nós precisamos dizer para o mundo que Deus está de braços abertos, que Deus continua aceitando aqueles que se posicionam diante da sua obra. Então a obra ela é vertical, interna e horizontal. Portanto, a reconciliação é um portal de restituição, porque é a partir da reconciliação que resgatamos nossa intimidade com Deus, com nós mesmos e com os outros. Você pode ter restituições na sua vida de carros, de casas, de amores, de bens, mas isso nunca será o suficiente para alimentar a sua alma. Por isso a grande restituição que nós vivemos na nossa história é a restituição do nosso relacionamento com Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nós colocamos no lugar de rebelião, nós colocamos no lugar de distanciamento. Perceba que quando Deus chega no jardim do Éden, após o homem descumprir a direção de Deus, Ele não pergunta: Adão, o que você fez? Ele pergunta: Adão, aonde você está? Olha onde você foi parar, olha o que você gerou. Você gerou distanciamento, você trouxe morte para a humanidade, e morte é distanciamento de Deus. Por isso que o diabo vai fazer tudo para te afastar de Deus. O diabo vai colocar na sua mentalidade pensamentos de que Deus não te ama, que Deus não gosta de você, que você é imprestável, que você não serve para nada, que você não pode chegar em lugar nenhum, que você não é amado, que você não é querido. Essa é a grande estrutura do inferno para exatamente nos afastar. Ele vai plantar mentiras religiosas no seu coração. Ele vai plantar meias verdades, assim como ele faz com Éden. Ele engana a Eva com meias verdades. Ele engana a Eva com uma deturpação da mensagem de Deus, da palavra de Deus. E muitos estão assim, vivendo distantes de Deus. Estão mortos, porque só recebem metade da palavra. São enganados. Muitos vivem assim também porque buscam mestres segundo os seus próprios interesses. Mas isso é um caminho de morte. Esse é um caminho de desconexão com Deus. Quando o apóstolo Paulo nos fala sobre reconciliação, ele está falando sobre uma conexão, uma ligação novamente com Deus. Por isso que nós podemos entender o aspecto da religião no seu sentido mais objetivo. A palavra no latim religare, ela tem a ver com religar-se com Deus, estar novamente acessível ao Senhor. Mas a deturpação tomou conta por esse aspecto de espiritualidades malignas, espiritualidades malditas, e tudo foi trazido com o nome de religião. Por isso que hoje nós não gostamos de falar em nome de religião, nós gostamos de falar em nome de Jesus, em nome do Salvador, em nome da salvação. Mas a verdadeira essência de religião é religar, e religar é uma religação com Deus, é estar conectado novamente. O apóstolo Paulo nos fala sobre reconciliação, e para isso ele usa uma palavra no grego que é catalasso, e essa palavra tem o seu significado primário de trocar, cambiar, por exemplo, moedas por outras de valor equivalente. Ela tem o significado de reconciliar aqueles que estão em divergência, voltar a ter o favor de ser reconciliado com alguém, receber alguém em favor. E ele também nos fala sobre a reconciliação do grego katalage,
que fala sobre o ajuste de uma diferença, restauração a uma situação favorável anterior. A ênfase do Novo Testamento é a restauração da graça de Deus aos pecadores que se arrependem e colocam sua confiança na morte expiatória de Cristo. Então veja que pelo significado original, ele fala sobre a troca, o câmbio. E a obra de reconciliação, a obra do Calvário, a obra de Jesus na cruz, é exatamente uma grande obra de troca, aonde o justo morre pelo injusto, o santo se entrega pelo pecador. Então lá no Gólgota existe uma grande troca, um grande câmbio. Nós deveríamos estar lá, mas Jesus assume o nosso lugar. Por isso existe uma troca, existe um câmbio. E agora a reconciliação traz para nós o significado de trazer para perto aqueles que estão em divergência. Tem o significado de voltar a ter um favor. Então o pecado que nos separava já não separa mais. As divergências que existiam já não existem mais. Porque Deus agiu em nosso favor. Deus veio na nossa direção. Deus veio na direção da humanidade para gerar reconciliação. É interessante que ainda esse termo traz uma identificação com o ajuste de uma diferença e a restauração a uma situação favorável anterior. No Éden nós estávamos bem. No Éden nós tínhamos relacionamento. No Éden nós tínhamos intimidade. No Éden o Senhor vinha todos os dias na viração e compartilhava com o homem. O homem compartilhava com Deus. Mas o pecado trouxe separação. O pecado trouxe morte. O pecado trouxe desconexão. Mas agora Jesus é a conexão de Deus novamente para as nossas vidas. Jesus é a conexão para o ser humano, para todo aquele que crê, todo aquele que crê. Por isso nós podemos dizer que a reconciliação é o portal da grande restituição das nossas vidas. A reconciliação é o portal que se abre para a vida abundante, para a vida extraordinária que nós podemos ter em Deus. O mundo sem Deus apenas sobrevive. O mundo sem Deus vai apenas levando a sua história, uma história de desgraças, de problemas, mas aqueles que se reconciliam com Deus passam a viver novamente a vida de poder, a vida de relacionamento, a vida de presença, aonde exatamente as suas grandes demandas, as suas dificuldades de relacionamento, suas dificuldades de alma são saradas. É por isso que a reconciliação é a restituição dos nossos relacionamentos. O texto da mensagem fala sobre esses primeiros versos, verso 18 que nós estamos lendo, dizendo o seguinte: tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, que nos quer em um relacionamento com Ele, e nos chamou para viver relacionamentos com os nossos semelhantes. Então é Deus quem age para que o nosso relacionamento com Ele seja ajustado. É Deus que age para que o nosso relacionamento com nós mesmos seja ajustado. E o nosso relacionamento interpessoal seja ajustado. Sem Deus, nós sentimos raiva, nós sentimos medo, nós sentimos imprestáveis. Sem Deus, nós não sentimos o valor próprio. E não sentimos o valor próprio porque não sentimos o amor de Deus. E porque não sentimos o amor de Deus, não temos amor para liberar para os outros. Então a obra de reconciliação é uma obra de resgate dos nossos relacionamentos. A vida só encontra seu sentido em relacionamentos. Você precisa se relacionar, e o nosso relacionamento tem que ser em primeira instância com Deus. E o mundo está trabalhando para que você não tenha isso. O mundo está trabalhando para que você não ore. O mundo está trabalhando para que você não busque ao Senhor. Mas mesmo assim, o texto bíblico diz: não há quem busque a Deus, mas Deus veio ao nosso encontro. Deus veio nos buscar. Deus veio na nossa direção. Deus agiu para trazer reconciliação. E Cristo nos reconciliou com Deus. A mensagem hoje para você é essa:
Cristo nos reconciliou com Deus. E eu quero dizer para você, essa é uma mensagem importante. Não existe poder, não existe dons, não existe evangelização, não existe edificação da igreja, não existe prosperidade, não existe alegria, não existe paz fora da reconciliação em Deus. Por isso essa é a mensagem importante que nós temos para anunciar. Essa é a mensagem importante que nós temos que continuar dizendo. Nós não temos uma mensagem para dizer para as pessoas que você vai prosperar, que a sua vida vai dar tudo certo, que você é demais, e isso, aquilo, outro. Nós temos uma mensagem. Jesus te amou profundamente. Deus te amou profundamente e veio na sua direção para te ligar novamente com Ele. Deus agiu na sua direção. Deus agiu na minha direção. Então alguns textos mostram essa realidade. Romanos 5,10 que nós já vamos ler, 2 Coríntios 5,18 que nós já lemos. Agora ouça Colossenses 1, a partir do verso 19 que diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, e estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que nós temos aqui? Nós temos aqui que não existe outro caminho para ser conectado com Deus a não ser Jesus Cristo. Deus nos ligou a Ele novamente pelo corpo físico de Jesus. É o sangue derramado na cruz que nos torna novamente ligados a Deus. Não existe outro caminho, não existe outra forma. E aqueles que estão ligados a Deus, acreditando no sangue de Jesus derramado na cruz, esses não têm culpa. Esses não têm mais nada que os condene, não tem mais nada que os acuse. E essa é a mentalidade que a igreja de Jesus Cristo precisa desenvolver. A mentalidade de ser limpo, de ser purificado, de ser transformado. Nós estávamos inimigos, mas Ele nos reconciliou. O fato de que nós precisávamos de reconciliação significa que o nosso relacionamento estava quebrado. O nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus não existia mais. E você sabe disso. E muitos talvez ainda estejam nessa condição. Mas Deus agiu na minha direção. Deus agiu na sua direção. Deus veio ao nosso encontro por meio de Jesus Cristo. Deus veio na nossa direção. Deus, como o salmista diz, nos tirou de uma lamaçal de pecados. Como o salmista diz, Deus nos tirou de um lugar apertado. E Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora veja, já que Deus é santo, a culpa era toda nossa. É importante que você se recorde disso. É importante que você saiba disso. Porque muitos, talvez aqui mesmo nessa noite, têm uma arrogância e uma soberba tão fora de contexto. São cheios de colocar a culpa em Deus. São cheios de levantar o dedinho para dizer: Deus, Deus, Deus. Por que Deus? Por que eu, Deus? Para que Deus? Só existiu um errado na história. E o errado sou eu. O errado sou eu. Porque Ele é Deus. Ele é santo. Ele é justo. Ele é fiel. E se Deus é santo, justo e fiel, a culpa era minha. A culpa era minha. Eu não sei se você se identifica com essa mensagem, mas a culpa era minha. O pecado era meu. A posição no Gólgota era a minha posição. Eu tinha que estar lá. Eu tinha que ser o rejeitado, humilhado, desprezado, o homem digno de dores. Mas Jesus assumiu o meu lugar. O justo pelo injusto.
aquele que abriu mão de toda a sua divindade, assumiu a forma de homem, se humilhou e foi à cruz por mim e por você. Essa é a mensagem que o mundo precisa conhecer. Esse é o Evangelho. Mas muitos de nós permanecemos na nossa arrogância, na nossa soberba, achando que a nossa religiosidade significa alguma coisa. A religiosidade não significa nada. A única coisa que pode transformar a nossa vida é uma ligação e intimidade com Deus mais uma vez. É estarmos com Ele genuinamente. Não é fazermos ceninha de que estamos com Deus, mas é estarmos com Ele realmente. É estarmos com Ele produtivamente. É estarmos com Ele humildemente. Então, se você olha para a realidade que nosso pecado nos separou de Deus, você vai enxergar em Romanos 5,10 uma grande verdade que diz que éramos inimigos de Deus. E o texto diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados por Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos para a sua vida. Aleluia. Se você está reconciliado com Deus, você está salvo. Se você está reconciliado com Deus, você vai desfrutar de toda a restituição que Ele tem para você, de toda a vida que Ele tem para você. Quando Jesus nos liga novamente ao Pai, o acesso está aberto. É por isso que o escritor aos Hebreus nos chama agora a termos intrepidez, a termos ousadia, a termos coragem para entrar pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto, porque não existe mais véu, não existe mais separação, não existe mais nada, nenhuma condicional, apenas pela fé nós sabemos que Jesus, por sua obra na cruz do Calvário, nos resgatou, nos trazendo para perto do Pai mais uma vez, nos trazendo diante do Pai mais uma vez. Então, por causa da propiciação de Cristo e de ter satisfeito as exigências do Pai, Deus agora pode voltar-se para nós. Deus nos faz novas criaturas em Cristo e concede-nos o ministério da reconciliação. Essa palavra que significa mudança de um relacionamento de inimizade para um relacionamento amistoso, pacífico. Você não tem mais que olhar para Deus como um inimigo. Você não tem que olhar mais para Deus como alguém que está buscando de toda forma te punir, te massacrar, te ridicularizar. Esse não é o nosso Deus. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus do Evangelho. Muitos pregam esse Deus. Talvez nós fizemos isso na nossa ignorância muitas vezes, mas esse não é o Deus da Bíblia. Talvez a nossa comunicação foi durante muito tempo: você vai para o inferno, você é um desgraçado, você é um nojento, você é um impuro. Mas essa não é a mensagem que nós somos chamados para pronunciar agora. A mensagem que nós somos chamados para pronunciar agora é que Deus é amigo. É que Deus é amigo. É que Deus é Salvador. É que Deus é acessível. Essa é a mensagem que precisamos dizer agora. Deus está de braços abertos para te receber. Deus está de forma aberta. Você já se tornou propício diante de Deus. Mas qual é o caminho? Jesus. Só entenda isso: o caminho é Jesus, a forma é Jesus. E a Bíblia é clara nisso. Deus está dizendo: eu sou amigo agora. Apenas creia no que eu fiz através do meu Filho. Apenas acredite nessa realidade. E o mundo precisa conhecer essa realidade. Não é a realidade dos julgos, das imposições, da religiosidade, mas é a realidade de um Deus que é amor, de um Deus que está de braços abertos para receber todos que confiarem na sua obra realizada na cruz do Calvário. Agora, em Romanos 5:1, nós vemos: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho de você ter paz com Deus é por meio de Jesus Cristo. O caminho de você ter a vida abundante, a restituição, a reconciliação, é por meio de Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Então agora, aquele que foi reconciliado com Deus tem o privilégio de contar aos outros que eles também podem reconciliar-se com o Criador. Essa é a mensagem que você tem que anunciar. Essa é a mensagem que nós temos que dizer. Talvez você diga: pastor, eu ainda não encontrei efetivamente meu propósito. Pastor, eu não sei ainda qual é o dom que precisa ser ativado na minha vida. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você que, se você não sabe exatamente seu propósito, se você não sabe em quais dons o Espírito Santo vai se mover em sua vida, eu quero dizer para você que o ministério você já conhece, porque essa palavra mostra qual é o
nós recebemos o ministério da reconciliação. Aleluia. Aqueles que foram salvos liberam a reconciliação. Aqueles que foram salvos não promovem rebeldia, não promovem destruições. Aqueles que foram salvos não aceitam as separações. Aquele que foi salvo, ele anuncia a palavra de reconciliação. Ele tem a palavra que atrai para Deus, que traz para perto. Ele tem a palavra que conserta os relacionamentos interpessoais. Ele tem a palavra que conserta o relacionamento consigo mesmo. Isso é o Evangelho. O Evangelho te cura para você ter paz a respeito de quem você é. O Evangelho te cura para você ter paz a respeito de quem é Deus. E o Evangelho te cura para que você tenha paz com o seu irmão. Essa é a realidade da palavra de Deus. Nós não podemos ficar vivendo em divisões, dissensões, discórdias. Nós não podemos ser casas divididas. Nós não podemos ficar sobrevivendo na arrogância, na ignorância. Nós precisamos ser reconciliadores. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos amar. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a virtude do céu. Essa é a palavra que muitas vezes as influências demoníacas ficam trabalhando para você ter sono, resistência, achando que está muito monótono. Mas essa é a única palavra que pode te transformar. Essa é a única palavra. O tempo de poder e movimento aqui no templo é muito importante. É muito importante. Mas não existe movimento do Espírito sem internalização da genuína palavra. Da palavra que é vida, da palavra que é poder. Mas muitos são resistentes a essa palavra e vivem desconectados de Deus, desfrutando de morte. São meros zumbis. Não vivem a realidade da salvação em Jesus Cristo. A segunda coisa importante que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que a reconciliação é a restituição da justiça de Deus sobre nós. Diga, justiça de Deus sobre nós. Aleluia. A mensagem registra esses próximos versos dizendo: Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Amém? O que Deus veio oferecer para nós foi o perdão dos pecados. Deus se apresenta para o mundo como um grande presenteador. Deus se apresenta ao mundo como alguém que se coloca à disposição. Deus está dizendo: eu sou acessível. Eu já me reconciliei com vocês. Deus já está favorável para o mundo. Não pense que Deus está apenas favorável para você, que diz, ou às vezes se acha cristão, servo de Deus, filho. Às vezes não é também. Às vezes só se acha. Mas a verdade é que Deus está acessível para o mundo. Deus está acessível para a humanidade. Deus se entregou por todos. Agora, o que Ele espera é uma resposta positiva da nossa parte. E aí sim, aqueles que se posicionaram numa resposta positiva, esses estão desfrutando de tudo que Deus tem. Então o pecado é para nós a nossa grande dor de cabeça. E a salvação é aquele comprimido que está dentro do seu armário, que não foi você que comprou, mas alguém que comprou e deixou lá para você. Alguém que colocou lá para você e disse para você: quando você sentir essa sua dor de cabeça terrível, tome esse remédio. Tome esse remédio. Mas muitas vezes nós permanecemos na dureza, principalmente se formos nós os homens. Nós dizemos: não, eu não quero remédio, não, eu não preciso disso, não, eu vou me virar, vai dar tudo certo. Eu quero dizer para você que a sua grande dor de cabeça, chamada pecado, nunca se resolverá a partir de você. Nunca se resolverá a partir das suas disposições, a partir das suas justificações. A grande dor de cabeça da humanidade não se resolve pela própria humanidade. A grande dor de cabeça da humanidade se resolve por aquele que veio até esse mundo assumindo a nossa posição e nos deu o remédio que nos torna favoráveis, limpos e curados. Quem entendeu o que eu disse agora?
O remédio está no armário, está na prateleira. Está no armário, está na prateleira, não tem que pagar nada. Não está nem na farmácia mais. Alguém já comprou, colocou lá para você. É só a sua disposição de ir lá e dizer: eu quero esse remédio. Eu acredito que eu vou tomar esse remédio, vai dar tudo certo. É isso que Deus está esperando de nós. Está acessível, o caminho está aberto. O véu que separava já não separa mais. Essa é a realidade da nossa vida. Essa é a realidade da mensagem da reconciliação. Então, reconciliação implica mudar ou alterar o status judicial de condenação para justificação. Então Deus, Ele pode mudar o seu relacionamento para conosco, porque os nossos pecados foram imputados a Cristo. O Senhor lançou nossos pecados sobre Cristo, que nunca pecou, e a morte de Jesus em nosso lugar garantiu o perdão de nossos pecados. Aleluia. Essa é a nossa realidade. É o justo para mim justo. É a justiça de Deus sendo imputada em nós. Mas eu não merecia, não importa, Ele já fez isso. Eu não merecia que você tivesse colocado esse remédio no meu armário, tivesse deixado ele à minha disposição. Eu não merecia, porque essa minha dor de cabeça, o preço é caro desse remédio. É um preço muito alto, eu não tenho como pagar. E Deus não está pedindo para você pagar, Ele nunca pediu, Ele nunca vai pedir. Ele apenas está dizendo que o remédio está acessível. Tome o remédio que cura essa dor de cabeça. Tome o remédio que muda a sua história. E por que isso acontece? Porque Jesus assumiu o nosso lugar. Jesus assumiu a nossa posição. Veja que quando nós cremos em Jesus, Deus imputa a justiça de Cristo a nós. Ele coloca, Ele autentica, Ele estabelece. E o texto diz exatamente o seguinte: mas Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. Então aqui está uma das grandes bases do porquê eu não posso dizer que sou um pecador. Eu não sou um pecador. Eu tomei o remédio. Eu tomei o remédio para a minha grande dor de cabeça. Eu acreditei na obra de Jesus Cristo. Eu acredito no que Deus fez por mim na cruz do Calvário. Eu acredito no poder do sangue. E no poder do sangue, todos os meus pecados foram tomados sobre Jesus. Ele era o justo, mas Ele se fez pecador. Eu era o injusto, mas Ele me fez agora a justiça de Deus. Por isso eu não sou pecador lavado e remido. Eu sou a justiça de Deus nessa terra. Eu sou a essência do Senhor, de santidade, de retidão e de pureza. Ele me salvou, Ele me perdoou, porque o escrito de dívida que era contrário a mim, Ele encravou na cruz do Calvário. Estou liberto. Eu não sou pecador, eu sou justiça de Deus. O próprio Deus se fez pecador por nós. Ele não apenas se fez pecador, Ele assumiu a raiz do negócio. Ele se fez pecado. Ele se fez pecado. Ele assumiu a raiz, Ele assumiu o problema, Ele internalizou tudo sobre si. Mas agora Ele me fez justiça de Deus. Maravilhoso! Aleluia! Enquanto você demorar para entender essa mensagem tão simples, enquanto você ignorar essa realidade, você terá apenas uma vida fraca de morte e distanciamento. Mas se você decidir hoje ser reconciliado com Deus, você precisa internalizar essa verdade. Você é justiça de Deus. Porque Deus imputou isso sobre nós por meio de Jesus Cristo. Deus declarou isso sobre nós. Deus lançou isso sobre nossas vidas. Nele nós nos tornamos justiça.
justiça de Deus. E agora, a palavra da reconciliação que nos foi confiada consiste em pregarmos o Evangelho, contando às pessoas que Deus deseja restaurá-las ao relacionamento correto com Ele. Romanos 5,8 diz: Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Aleluia. Quem está entendendo o que Deus está falando? Glória a Deus. Essas são as boas novas que todos precisam ouvir. Nós não podemos ser mais justos que Deus. E Deus está dizendo: eu sou amigo. O que Deus está dizendo para mim, para você hoje, o que Ele está dizendo para a humanidade é: eu sou amigo. Basta apenas que você tome uma decisão. Basta apenas que você abra essa porta desse armário, pegue esse remédio caro, preço de sangue, tome esse remédio chamado salvação. Você estará reconciliado com Deus por meio de Cristo. E aí nós chegamos ao terceiro ponto dessa mensagem, a mensagem da restituição, reconciliação. E o texto diz: somos representantes de Cristo. Quem nós somos? Representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus, e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo agora mesmo. Tornem-se amigos de Deus. Ele já é amigo de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Olha a mensagem que nós estamos sendo chamados a proclamar. Tornem-se amigos de Deus, porque Ele já é seu amigo. Mas é isso que temos feito? Não. Nós temos mostrado um Deus que está contrário ao ser humano, um Deus que está distante, um Deus que está carrancudo, que está brigando, que está macetando. Deus não está fazendo isso com a gente. Deus está liberando sobre nós suas portas de amor. Deus está dizendo: vem, meu filho, vem para uma nova dimensão, vem para uma nova vida. Deus está usando a sua igreja para liberar avivamento, para liberar cura, milagres, sinais, prodígios, a palavra de transformação. Deus está usando a sua igreja para restaurar famílias. Deus está usando a sua igreja para libertar cativos. Deus está usando a sua igreja para curar dependentes químicos, dependentes morais. Deus está usando a sua igreja. Glória a Deus. Deus está usando a sua igreja. Mas o diabo está usando religiosos que estão dentro da igreja para ficar condenando os outros, para ficar colocando jugo, para ficar colocando peso. Mas veja como o texto, nessa linguagem mais clara, traz para nós. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo agora mesmo. Tornem-se amigos de Deus. Ele já é amigo de vocês. Ele já é amigo de vocês. E ainda, no verso anterior, ele diz: Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. E o que Deus está fazendo? Ele está reconciliando o mundo. Ele está nos trazendo para perto. Ele está chamando as pessoas para perto. Então Deus não só reconciliou o mundo consigo, mas também comissionou mensageiros para proclamar essas boas novas. Todos que são salvos precisam falar do que Deus está fazendo. Nós precisamos testemunhar o que Deus está realizando. O nosso maior testemunho não é muito nem o que falamos, mas especialmente o que fazemos, mas você precisa de alguma forma mostrar para os outros o que Deus está fazendo. É por isso que somos embaixadores, somos representantes do Senhor, somos aqueles que precisam proclamar as boas novas. Todos quantos deram ouvidos à palavra de arrependimento, à palavra de reconciliação, todos que experimentaram a fé, todos que experimentaram o agir de Deus, precisam agora divulgar-nos.
Por isso você não pode ficar sendo um faminto de movimentos. Você não pode ficar vindo aqui ao templo esperando, como que vai ser? Deus vai fazer, vai falar comigo. Deus está sempre fazendo isso. Mas eu ouvi essa semana algo que por algumas vezes eu já tinha ouvido, mas que dessa vez capturou meu coração de uma forma especial, falando sobre o Mar Morto. O Mar Morto é morto, e não só morto. Ele não apenas é morto, ele é matador. Qualquer coisa que entra lá morre. E por que isso acontece? Porque ele é apenas recipiente. O Mar Morto é morto porque ele não libera. Ele não libera. Ele não compartilha. Então aquele sal vai ficando ali impregnado e vai se tornando em toxinas. Eu já estive no Mar Morto. Se você entrar com uma feridinha, se você entrar, as irmãs, se entrar depiladinha na perna, vai sofrer muito. Qualquer machucadinho arde demais. Ele suga as bactérias. De alguma forma pode até ser medicinal. Mas muitas pessoas estão assim, se tornam improdutivas, inférteis. O pessoal recebe, só querem receber. Não se posicionam como embaixadores, não se posicionam como parceiros de Deus, não se colocam a ministrar a palavra da salvação. Então todos quantos derem ouvido ao chamado para o arrependimento e a fé experimentarão a alegria da reconciliação com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora somos embaixadores da reconciliação. Antes estávamos perdidos, agora buscamos os perdidos. Neste mundo marcado pelo ódio, pela guerra, por relacionamentos destruídos entre o homem e Deus, e entre o homem e seu próximo, temos um glorioso ministério, o ministério da reconciliação. É por isso que você tem que ser levantado nessa geração. É por isso que você tem que decidir e dizer: Senhor, eu quero ser assim o próximo líder de células da minha igreja. Eu quero ser assim alguém que vai conduzir o ministério, que vai fazer uma obra, porque eu sou embaixador. Mas não só isso, como cristão que você é, no meio da sua família, do seu trabalho, onde você está, na universidade, no seu dia a dia, você precisa anunciar a salvação, a reconciliação. Essa é a mensagem. A mensagem é que Deus se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. A mensagem é essa: Deus é amigo. Deus é amigo. As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, porque enxergam Deus como inimigo. Muitos de vocês sabem disso. Muitos de nós sabemos disso. Que quando estávamos em nossos caminhos tortos, em delitos e pecados, nós também nos sentíamos assim. Nós também pensávamos que Deus só estava esperando uma grande oportunidade para jogar um raio na nossa cabeça. Mas essa não é a verdade. A verdade é que Deus está te amando. Olha para o seu irmão e diga isso para ele: Deus está te amando. Deus está te amando. Essa mensagem é uma prova de que Deus está te amando. Deus demonstra o seu amor por nós. Então, queridos, você precisa ser um embaixador dessa notícia. Quando você descobre algo legal, algo bom para você, você quase sempre quer compartilhar. Você não pode ser um mar morto. Você precisa falar do que Deus está fazendo na sua vida. Você se alegrou bastante aqui no que Deus está realizando, no que Deus está fazendo. Você se alegrou bastante aqui nos 2 tópicos anteriores, mostrando que Deus te reconciliou, te trouxe para perto. Você sente isso, e isso testifica no seu coração. Muitos dos que estão aqui nessa noite, você diz: yes, sim, Senhor, é isso mesmo, uhul. Mas agora Deus está falando com você: fale sobre isso. Fale sobre isso. Deixa isso transbordar na sua vida. Não seja um mar morto. Nós somos representantes do soberano que nos enviou. Os cristãos são chamados por seu Rei Cristo para servirem como embaixadores em um mundo que se rebelou contra Deus. O mundo está desconectado.
O mundo está em morte, mas nós recebemos a palavra da vida, e não só a palavra, nós recebemos a vida. O Senhor deu aos seus representantes uma mensagem de paz e reconciliação. Esse nós temos que anunciar. Paz e reconciliação. Paz. Trazer para perto. Mostrar que Deus está te amando. Mostrar que Deus quer mudar a sua história. Mostrar que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus justo. Ele assumiu o nosso lugar na nossa condenação e nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade. O Senhor deu aos seus representantes uma mensagem de paz e reconciliação. Dessa maneira, os cristãos são embaixadores de Deus, cuja missão é comprovar as pessoas a reconciliarem-se com Deus e darem ouvidos à voz do Criador, que é perdoador. Portanto, os embaixadores de Cristo são incluídos na missão de apresentar a reconciliação como o portal da restituição da verdadeira vida que só encontramos em Deus por meio de Cristo. Então, a dinâmica mais objetiva do que nós estamos falando é que qualquer pessoa que se apresentar na sua frente, você precisa dizer para ela: você já se reconciliou com Cristo? Você já se reconciliou com Deus por meio de Cristo? E a pessoa vai falar assim: você está falando sobre o quê? Vai falar: eu estou falando sobre o amor de Deus, que nos perdoa. Eu estou te falando sobre o Deus. É o contrário do que você pensa. Ele não está seu inimigo, Ele é amigo. Ele está de braços abertos para te receber. E a minha mensagem para você hoje é: reconcilie-se com Deus. Seja você também amigo de Deus. E já é seu amigo. Vem você também ser amigo de Deus. A questão é a seguinte: o processo não é automático, no sentido de que Deus veio e se tornou amigo da humanidade e todos estão salvos. Não é isso. O negócio é que precisa ter a parte mais fácil de ser feita, e é crer. Se você crer no que Jesus realizou, você está glorificado por Deus. Se você confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e você acredita naquela obra realizada na cruz do Calvário, o véu que separava já não separa mais. Você pode chamar Deus de amigo. Deus não vai mais chamar de criatura, Deus não vai mais chamar de nada, Deus vai te chamar de filho. É isso que você precisa viver, é isso que você precisa saber, mas é isso que o mundo precisa saber também. Por isso nós devemos ser ágeis, rápidos em vivermos reconciliação e promovermos reconciliação. E leve isso para o sentido mais amplo, porque o que Jesus fez por nós, que Deus fez por nós, é no sentido amplo. Então, se esse irmão pisou na bola com você, perdoa ele rápido. Ama ele logo. Se essa irmã que leva o seu sobrenome, dorme na cama com você, pisou na bola com você, perdoa ela logo. Se esse homem que você catou o nome dele, que você dorme com ele na cama, pisou na bola com você, perdoa ele logo. Se esse pai e essa mãe que vocês convivem na mesma casa, ou não mais, pisou na bola com você, perdoa ele logo. E é importante que nós venhamos aprender com Jesus, que Jesus não ficou olhando dizendo: vamos ver se eles tomam alguma decisão para eu poder ir na direção deles. Quantos de nós muitas vezes dizemos: vamos ver se ele mudar um pouquinho, aí eu falo com ele. Essa não é a mensagem da reconciliação. A mensagem da reconciliação é: reconciliar-vos já. Reconciliar-vos já. Já, agora. É agora. Não é amanhã. É já. É agora. Certa vez Jesus disse às multidões: por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho.
para que ele não arraste ao juiz. O juiz o entrega ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o joga na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Está em Lucas 12, 57 e 59. Essa parábola que Jesus conta nos revela que a nossa caminhada aqui na terra é o momento para a reconciliação. Essa é a hora que você tem para se reconciliar com Deus. O momento de reconciliarmos com Deus e o momento de reconciliarmos com a nossa própria história. Se não houver reconciliação voluntária e fundamentada em fé, o próprio Jesus disse que sobrevirá julgamento. Aí ele deixa de ser o amigo. Aí ele se tornará o juiz. Então não deixem de memorizar esta verdade. Hoje Deus está dizendo: eu sou amigo, eu sou Emanuel, eu sou Deus com vocês, eu quero morar, eu quero fazer parte, eu sou Deus Espírito Santo, quero habitar em vocês. O corpo de vocês é feito para isso, para ser templo do Espírito Santo. Eu estou aqui para encher vocês de poder, de autoridade, para usar a vida de vocês. Eu estou aqui para isso. Se você crer, se você confessar em atitude de fé, ele diz: eu venho, eu vou morar com vocês. Ele está dizendo: eu estou na porta, batendo, e eu quero entrar, eu quero fazer parte da sua jornada, eu quero ser amigo, Mas se você rejeitar esta verdade, se você não se apropriar dessa verdade em tempo, então chegará o dia que ele será juiz. Aí aqui encaixa aquela ilustraçãozinha que vocês colocaram no grupo de vocês essa semana. Né, Jéssica? Você está lembrando do que eu estou falando? E a historinha, de forma bem resumida, conta sobre uma mulher que matou alguém, cometeu um crime. E ela foi até o tribunal. E no tribunal tinha um homem que ficou mediando as coisas para ela. Mediando de tal forma, defendendo ela de tal forma, que ela foi liberada da acusação, da condenação, daquele juízo que estava iminente. Mas no outro dia, aquela mulher cometeu um outro crime e voltou para aquele mesmo tribunal. E aquele homem que estava outrora naquele julgamento sendo facilitador, ajudando a ela, agora ele estava na posição de juiz. E aquela mulher chegou toda dona de si, achando que agora teria mais uma oportunidade. E ele diz: sua sentença está decretada. Ela diz: mas ontem o Senhor me liberou. E ele disse: ontem eu era advogado, mas hoje eu sou juiz. Como advogado eu podia interceder por você, mas como juiz já não tem mais nada a ser feito. Seja amigo de Deus enquanto Ele está se apresentando diante de você como amigo, como advogado, como aquele que intercede por você. Antes que venha o dia, antes que chegue a hora, que Ele vai se posicionar como juiz. E nesse dia terá ficado tarde demais para quem não se reconciliou agora. A mensagem que Jesus apresenta é que nós precisamos nos reconciliar com Deus antes que venha o julgamento. E hoje você está com mais uma oportunidade. E talvez eu olhe aqui para pessoas tão bonitinhas, tão cheirosinhas, penteadinhas, ajustadinhas. Você sabe bem como está a sua vida. Você sabe bem como essa palavra se encaixa na sua história. Tome decisões acertadas hoje antes que fique tarde demais. A restituição das nossas vidas
só se torna realidade quando entramos pelos portais da reconciliação. Se você ainda não estiver vivendo reconciliação, a ordem é: reconcilie-se com Deus. E se você já está reconciliado, assuma a sua posição de embaixador e declare: por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Para os irmãos e as irmãs mais antigos na fé, se recordam da canção: eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus.